Aqui, ó, o Francisco Neto falou, City Coco não emplaca, pois não tem BIM. Exatamente, foi isso quando ele falou lá de DI, eu achei que ele tá falando disso, mas é outra coisa, né? Mas essa questão da BIM aí, a City Coco tá um problema bem grande. Cara, na minha opinião, até quero falar um pouco sobre isso no dia 23 lá, Fagner, a gente pode já também entrando nesse assunto. Na minha opinião, não teria que se emplacar City Coco, cara. Não teria que se emplacar, pelo que eu já testei, essas motos City Coco, elas não são motos, cara. Você não consegue andar no meio dos carros com ela. Então, eu acho que é muito perigoso você botar uma moto dessa para andar no meio dos carros. E se você emplacar, você é obrigado a andar no meio dos carros. Na minha opinião, tá? Na minha opinião de usuário, eu acho que faria mais sentido a gente tratar essas motos como... Por que são essas motos? Elas são maiores do que as bicicletas e menores do que as motos. Então, eu acho que deveria se tratar assim. Não deveria se tratar como uma moto e nem como uma bicicleta. Como assim, Ivan? Elas deveriam ter... É claro, eu não estou falando aqui para criar uma categoria de CNH, enfim, isso aí eu acho que seria assim, muito mais trabalhoso. Mas tratar como uma bicicleta. Ó, vocês vão andar na ciclovia, vocês vão andar na ciclofaixa, porém, vocês têm que obedecer uma velocidade. Até porque você pega uma bicicleta, dependendo da bicicleta, ela passa de 30, 40, 50 por hora, se o cara pedalar legal. Então vai emplacar a bicicleta. Tem muitas City Cocos que não chegam a 50 por hora. É claro, elas são maiores, mas, na minha opinião, se você tratar uma City Coco como uma bicicleta, só que a pessoa precisa ter, diferente da bicicleta, mais de 18 anos, tá? Não precisa ter habilitação, mas precisa ter um RG, mais de 18 anos, e respeitando, sei lá, 25 km por hora, eu acho que seria mais efetivo, porque não dá pra você se comparar uma moto dessa com uma moto, tá? Você vai pegar um trânsito ali, você vai subir um viaduto, e ela vai chegar 20 por hora, dependendo do seu peso. Como é que você vai andar? Os carros não vão te levar. Então, pela experiência que eu tenho utilizando essas motos, sinceramente não achava que era uma boa não emplacar essas motos. Um ponto que é importante, já deixar, eu sei que você já fez o convite para o dia 23, mas chamar todo mundo. Vai ser um papo um pouquinho diferente, tá, gente? Não vai ser um papo que nem a live aqui, porque vai ter bastante gente, então eu vou estar de moderador, vai ter algumas pautas que a gente vai estar falando, a gente vai debater pauta por pauta, eu vou estar fazendo a moderação, vai ter tempo de fala para cada uma das pessoas falar. E é importante a diversidade, a pluralidade de ideias, porque, por exemplo, eu já discordo de você nesse ponto da City Coco. Eu entendo que, assim, um dos primeiros pontos que a gente vai tratar na live lá é a questão da categorização. Então, a gente tem que ter uma categorização estipulada que hoje a gente não tem dentro da regulamentação, e daí a gente acaba colocando no mesmo balaio uma City Coco que vai a 40, 50 km por hora e com uma que vai a 80. Então, assim, uma que vai a 80 já é uma motinha. Eu entendo que já daria para ficar não no meio do trânsito. Daí o que tem se pedido para... eu acho que o que seria o bom senso, o que a gente tem tentado cobrar, é a gente ganhar um espaço no trânsito. Então, a faixa da direita, a gente poder andar na faixa da direita. E a faixa da direita tem, inclusive, para quem é de São Paulo, hoje é o último dia para você responder uma pesquisa que tá rolando no site da prefeitura, eu mando aí no grupo depois, no chat. Tá rolando uma pesquisa que é justamente para falar sobre o trânsito aqui na cidade de São Paulo, né? E daí depois, na hora que mudar as coisas, não adianta a gente ficar reclamando. Que um dos pontos é justamente o acalmamento do trânsito. Então, a gente tem uma faixa da direita que tem uma velocidade máxima mais baixa. Então, os carros que quiserem andar ali vão ter que andar devagar. E ali vai ser o espaço para as bicicletas, City Coco, patinetes mais fortes. E dentro da ciclovia ficaria... Porque dentro da ciclovia você só pode... é uma lei que a gente não vai mudar, não vai conseguir mudar. Dentro da ciclovia, 20 km por hora. A gente não pode ir além disso. Então, para alguns veículos que têm um porte menor que a cadeira de roda, blá, 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 continuaria podendo andando lá. Para os outros, a gente teria o nosso espaço garantido na faixa da direita. Essa é a ideia que eu acho que vigora mais forte. Outra, mas tem uma série de caminhos e aí a gente precisa debater para entender qual que se enquadra melhor. Por exemplo, alguns países, como a Noruega, se eu não me engano, lá na Noruega eles não têm um emplacamento dos veículos elétricos, mas eles têm, sim, uma identificação do condutor. Então, o condutor que é responsável, se ele está com um veículo elétrico que vai muito rápido, ele está na ciclovia, ele vai ser penalizado. Se ele está com um veículo elétrico e está na rua e não deveria estar na rua, ele vai ser penalizado. Então, como se fosse um coletinho com uma numeração, como se fosse uma placa, um credenciamento, né? E é assim que eles identificam. Eles não identificam o veículo, mas sim o condutor. Se o condutor está fazendo alguma coisa de errado, problema do condutor.
E daí tem umas... É bem complexo esse tema, né? Porque, por exemplo, para emplacar um veículo desse, não vai conseguir. Vai ter que ter algum tipo de anistia nesse sentido. E quem vai poder dar esse tipo de anistia é só o executivo. E teria que alterar a lei, inclusive, para poder olhar e fazer o emplacamento dos veículos elétricos, que é um pouco diferente dos a combustão. Então tem uma série de fatorizinhos, não é uma coisa, não vai ser um tema fácil, mas eu peço que todo mundo participe, porque é importante vocês estarem cientes da regulamentação e de como funciona hoje, até para você não perder o seu veículo, e como que vai ser daqui para frente. Se a gente brigar junto, a gente consegue sim conseguir um direcionamento aí que seja melhor aí para os modais elétricos. Então, é só pra... não é o foco dessa live, pessoal, falar de City Coco, até porque a gente vai falar, né, dia 23, e depois, assim, como não vai ser igual uma live dia 23, a gente pode fazer, 1 ou 2 dias depois do dia 23, uma live aqui pra gente fazer desse estilo, assim, mais aberto, conversando com vocês. O que foi, Isso. Mas, assim, é legal, a gente vê, por exemplo, o Mário botou aqui, ó. Mário, obrigado pela sua pergunta, Mário. Também acho que a City Coco, pelo tamanho dele, vai ser emplacada. Cara, é um excelente argumento, eu entendo perfeitamente esse argumento. E aí vem o Jeff Luiz. Não, o Jeff Luiz não. Esse é outro, esse eu vou falar já. Mas vem aqui, a Adriana Lira botou: faixa direita, vai morrer embaixo de caminhão. Vocês entendem de mobilidade, agora andar de moto de trânsito sei não, viu? Pois também é engraçado esse seu, porque também é válido. Foi o que eu falei aqui, por isso que vai ter um debate, por isso que simplesmente eu não vou chegar e falar, não, é isso, o Fagner não vai chegar e vai falar, é isso. E ninguém chega, e talvez por isso que não tem ainda uma lei tão clara. Porque é um debate que tem que ser feito, é muito complexo. Realmente, Adriana, se não pode andar na rua, vai andar onde? Vai andar na ciclovia? É moto grande. Então, e aí? Então é o que eu tô falando, né? Eu sei dos pesares, eu entendo o que o Fagner falou, eu entendo dele, eu discordo, mas a gente pode discordar sem problema algum, porque, justamente por isso, pela velocidade, foi o que você falou aí. Na minha opinião, assim, você não vai trocar, você não vai pegar. É claro, o que o Fagner falou, na minha opinião, é perfeito. Você tem uma faixa com uma velocidade menor. Eu acho que eu iria até além, Fagner. Era criar uma categoria de CNH especial para veículos elétricos pequenos. Por que não? A ACC, né? Tem a ACC que... A ACC ela não é para veículo elétrico, é para ciclomotor, que é equiparado, e mesmo assim, é dificílimo você achar uma autoescola que tire a ACC. Então, assim, eu acho que não deveria ser exatamente assim. Seria legal ter uma pista, inclusive, mas assim, eu tô falando de praticidade, né, para você conseguir fazer funcionar. E eu acho que desse jeito, você andando na ciclovia, talvez isso é legal que você falou, né, botar um colete, enfim, uma pessoa, pra um guarda, ou um policial, enfim, ver o cara andando rápido demais na ciclovia, ele tomar multa. Eu concordo com isso. Assim como uma bicicleta também, de repente, pode tomar multa. Se é até 20 km por hora, o cara vai passar, ele toma multa no CPF. Aqui no Rio mesmo, algum tempo atrás, eu acho que até hoje, se você jogar cigarro no centro do Rio, no chão, você toma uma multa do seu CPF. Então isso é possível, entendeu? Agora tá a questão das máscaras, né? Tinha algum lugar durante a pandemia que se você não usasse máscara, você tomava multa no seu CPF. Então acho que seria mais viável fiscalizar as pessoas que andam muito rápido na ciclovia, que é a menor parte das pessoas, tá? Do que jogar esse pessoal de City Coco na rua, dependendo do morro, dependendo se tiver 2 pessoas. Eu já andei com a minha esposa subindo um morro aqui e ela sobe a 15 km por hora. Eu não tenho como subir na rua, porque os carros eles vêm acelerando para pegar embalo pro morro e, cara, eles vão morrer se eu fizer isso. Então, realmente, é o que o Wagner falou, é realmente uma coisa que tem os dois lados, argumentos muito bons, e a gente tem que conversar, mas vai ter uma live só para isso. Então, vamos voltar aqui e falar dos outros EVS, que realmente esse é algo bem legal a gente se falar, né? E para só finalizando, para algumas pessoas já é uma realidade. Eu ando com o meu patinete como uma moto no trânsito. Eu ando em ciclovia, e o Ivan sabe bem disso. Eu também, quando estou de patinete, você sabe que eu também ando, né? Eu não tenho patinete, mas eu acho que se fosse emplacar, faria mais sentido emplacar o patinete do que esse de coco. Porque eles andam sim mais até do que algumas motos, aí faria sentido. Sim. Mas aí já é mais complicado, né? Seria por outra mensagem. A primeira ele falou que o amigo falou aqui, ó, mas pela perante a CTB elas precisam ser emplacadas. Sim, inclusive nos vídeos mais vistos aqui do canal, a gente fala sobre as regras e sim, essas motos precisam ser emplacadas, mas elas não podem ser emplacadas. Literalmente o Estado fala assim, olha, você tem que passar por aquele beco. Mas tem um muro ali, eu não consigo passar, mas você é obrigado a passar. É literalmente isso, o Estado te obriga a fazer uma coisa que é impossível. Então, aí já fica complicado.